Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28, diz: porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-lo? Olha, aqui, de maneira específica, Jesus está falando sobre o preço, o custo do discipulado, o custo que é para segui-lo, fazer conta do que vai perder, sabe, do que será deixado para trás. Assim como quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, precisamos saber que algumas coisas mudam e são obrigatórias para que o relacionamento aconteça. Você não recebe Jesus como seu Salvador e permanece fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira, porque então não seria o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que transforma a vida do homem de dentro para fora. Então, para tudo o que você for fazer, existe um preço, existe uma lógica que não se altera. Então, Jesus está falando para os discípulos: vocês precisam saber o que vai lhes custar, para que a decisão seja concreta. Agora, veja bem, na vida é exatamente igual. Aquilo que você ora e pede, você precisa saber quanto vai lhe custar. Se você está disposto a pagar o preço daquilo que sonha e planeja. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque me estranha em alguns aspectos a nossa geração que não calcula risco das suas escolhas, que não calcula de fato aquilo que planeja, e que vive a ermo, vive frustrado porque não tinha nenhum plano e se frustrou pela consequência que foi validada pelo caminho que foi escolhido de maneira errada. Nós não nos planejamos para viver o que Deus tem para nós, nós não nos planejamos para viver a vontade de Deus, a gente só está vivendo. Eu vi um vídeo essa semana que é o retrato de uma geração sem compromisso. Uma geração sem compromisso, ela só existe, ela não tem um projeto de vida, ela não tem um plano claro sobre o que ela quer para os filhos, para a esposa, para o seu casamento. Eu não sei se você, quem é da década de 90 aqui, levante a mão. Quem é da década, meu Deus, o cheiro da idade. Quem é da década de 90, lembra que as pessoas perguntavam pra gente o que a gente queria ser quando crescer? Você lembra disso, sim ou não? Pelo menos eu era assim. As pessoas, aonde eu ia com a minha mãe, com o meu pai, eu sempre fui muito falante. Ó, céus. E Deus me deu o Noah, que é exatamente igual. O Noah, ele fala demais. O Noah, não deixa pra lá. Sem testemunhos que virarão provas contra mim no futuro. Mas veja, eu me lembro que eu estava numa loja de roupas, e a mulher da loja devia ter uns 5 anos de idade. A mulher perguntou para mim: o que você quer ser quando crescer? E eu prontamente disse: eu quero trabalhar no Tupi. Tupi é uma empresa de fundição que havia na minha cidade, ainda existe. E o uniforme era azul, e era um macacão que eu achava super maneiro. E o marido da mulher que trabalhava na nossa casa, auxiliando a minha mãe, quando ia buscá-la, ia com aquele macacão. E eu achava incrível. E o sonho da minha vida era trabalhar lá. E eu nem sabia o que fazer. Eu só queria roupa mesmo. Mas isso é normal quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente sonha sem calcular risco. A gente projeta sem planejar o processo e o caminho. Quando a gente é criança, isso nos cabe. Mas quando a gente fica adulto, já não é mais cabível. A gente já não é mais tão estético para se mover por causa de um uniforme. A gente não pode ser tolo a se mover por conta de comparação. A nossa mãe sempre esteve certa. Você não é todo mundo. Quando a gente cresce, a maturidade que nos exige é escolher calculando riscos e ter um projeto claro de vida. Essa mensagem talvez não é para quem é mais velho, ou é talvez,
que está cheio de gente que se atrasa na vida e está até hoje sem saber de fato o que quer para si. Qual é a história que você quer contar? Qual é a trajetória que você quer viver? O que você quer? E de fato, a ausência disso leva as pessoas para longe de Deus, nos frustra a ponto de não viver uma vida extraordinária, e aí existem vozes que estão roubando a nossa esperança de futuro. Já parou para pensar que tem muito mais gente para desanimar do que gente para animar a gente? Dá uma olhada nas notícias, meu Deus, veja as notícias. Você tem vontade de fazer alguma coisa? Quando você vê, por exemplo, as notícias de fofoca, tem gente que fica preso o dia todo em fofoca cuidando da vida dos outros. Hoje tem sommelier de tudo, de pessoas que nunca experimentaram nada. Gente julgando tudo e não vivendo absolutamente nada. Você já percebeu que normalmente as pessoas que estão na internet atacando, fazendo confusão, elas não têm nada de extraordinário para contar sobre elas? Já percebeu ou não? Que sempre é um lugar escuro, sempre é um lugar feio, sempre é uma coisa estranha. Basicamente é a frustração exposta, é a ferida aberta. E eu estou de verdade olhando para esse tempo e pedindo a Jesus sabedoria. Senhor, o Senhor me deu voz sobre mentes e corações. O Senhor me deu voz sobre milhares de mentes e milhares de corações. Não é legal eu encontrar você daqui 10 anos e você está vivendo ainda a mesma realidade, ainda olhando por detrás dos degraus da vida e não vivendo o que Deus tem para você. E às vezes a gente vai dizer daqui 10 anos, não, é porque eu não sou o tal do José, não, mas aí que tá, nós nunca fizemos um ponto de partida. E aí eu começo a dizer para você aqui o que Deus quer que a gente faça. E eu não estou inventando, eu estou falando pela palavra. Quando você olha para a Bíblia, primeiro Jesus está dizendo, calcule o custo, calcule e se mova, pronto. A gente sabe que são coisas que são meramente lógicas. E aí então, apresente para o Senhor. Sabe onde que a gente para na história? Aqui, antes do plano. A gente não tem nada para apresentar para o Senhor. A gente para antes do plano, porque a gente não tem nada para apresentar para Ele. Porque nunca paramos para pensar que talvez dá para fazer algo diferente e viver aquilo que Deus tem de maneira extraordinária. A gente se conforma nas nossas vidas, a gente aprende a existir, só que a vida vai passar. E aí a história fica mais difícil no final, quando você olhar para trás, não tiver mais juventude em você, e você perdeu todo o tempo para viver o que Deus tinha para a sua história. A palavra de agora é uma palavra que incomoda. E que Deus me ajude, que te incomode ao ponto de fazer você parar essa mensagem e anotar o que você precisa fazer a partir de hoje. A você pausar agora se for necessário e dizer, Deus, espera aí, o que eu estou vivendo até agora? É nada? Você ainda fala da mesma maneira quando tinha 18 anos? Você ainda age da mesma forma? Você ainda se relaciona do mesmo jeito? Você ainda gosta das mesmas coisas? Eu não estou falando de alguém que não é fiel aos seus gostos. Eu estou falando de gente que nunca evoluiu. Gente que você conversa hoje, a conversa é a mesma daqui 20. A pessoa não mudou. E aí ela vai dizer que isso é o Evangelho. Fomos chamados para sofrer por Ele. Por isso ainda moro na mesma casa. Por isso ainda tenho o mesmo carro. Por isso ainda penso do mesmo jeito. Porque viver para mim é Cristo. E morrer para mim é lucro. E isso é o Evangelho. Só que o que você falou antes não era o Evangelho. Quando foi que Jesus foi glorificado através da tua vida? Quando foi que alguém olhou para você e disse, eu quero ser crente igual essa pessoa? O que essa pessoa tem que ela vive isso? E aí vai ter um nome bem alto na tua cabecinha dito, Cristo, Jesus. Jesus é maravilhoso, é Ele que fez. Você entende? Quando foi que alguém olhou para você e se inspirou em você? Quando foi que você pôde dizer, olhe para mim, porque eu estou imitando Cristo? Mas sabe o que estão dizendo para nós? Não. Se você fracassar, está tudo bem, isso é o Evangelho.
Se você não evoluir, tudo bem. Isso é isso que a gente foi chamado. E aí, enquanto tem um monte de tonto acreditando nessa verdade, tem gente vivendo o extraordinário dessa terra. Tem gente vivendo o sobrenatural de Deus. Enquanto tem gente dizendo que você não pode orar pelo milagre porque isso é irresponsabilidade, tem gente vivendo o sobrenatural e colhendo milagres incríveis. Mas você nunca disse nada para Deus, você nunca pediu nada para Ele. Enquanto tem gente rompendo e indo além, você ainda está dentro de casa dizendo: isso deve estar errado. Ou escolha a vida que você quer. Meu lindo, isso não é motivacional, isso é provocativo. Talvez você esteja vivendo a vida que alguém que veio antes inculcou na tua mente, e Deus está olhando dizendo: tadinho, tinha tanta coisa para viver. E alguém vai dizer: você está falando que então eu vou ficar rico? Irmão, para com essa bobiça. Quem foi que disse que viver o extraordinário é ser rico e isso é sinônimo pleno? Líder, eu conheço gente que é bilionária e a vida é um fracasso gritante. Não é sobre dinheiro, é sobre gente que você conversa hoje, ele está aqui. Amanhã você conversa, ele está em outro nível de sabedoria, de conhecimento, de graça. Você olha para ele e diz: caramba, que homem maravilhoso, que mulher incrível. Qual é a parada? Ela não parou. Ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está mais cheia do Espírito Santo, ela está vivendo experiências maiores. Os testemunhos de outrora não as alimentam mais, ela está vivendo testemunhos novos, ela está indo além. Você está entendendo, meu lindo? Deus está te chamando, não é para viver o milagre que alguém viveu há 20 anos atrás, mas é para viver o milagre que Ele tem para você agora. É o que Ele tem para a sua história. E enquanto você se contentar com a história dos outros, você não vai viver nada sobrenatural. Mas chegou a hora de você parar tudo e dizer: Deus, chega, parei de olhar para a vida dos outros e agora estou olhando para aquilo que o Senhor tem para mim. Me mostra, abre o caminho, direciona os passos, que eu vou seguir a tua voz, mesmo que seja ilógico, mesmo que pareça impossível para alguém, mas se o Senhor estiver comigo, a história será extraordinária e bem-sucedida. Você entende? E agora? Eu entendo quando Jesus está dizendo: calcule o risco. O risco não se calcula para desistir, calcula para aprender a suportar. Vou ser mais específico. Quer ser médico? Calculou o risco? Calculou quanto tempo de estudo? Calculou as noites sem dormir? Calculei. Mas só tem uma coisa que não funciona aqui, Dave. Meu pai não é rico, minha mãe também não. Ninguém tem condição para pagar. Mas é isso que você quer mesmo? É. Mas não tem condição? Não. Mas você calculou o risco? Calculei. Você está disposto a pagar o preço? Tô. Mas não tenho dinheiro. Mas é isso que você quer? É. Mas nunca ninguém conseguiu? Não. Alguém na sua família é médico? Não. Mas se você quer? Quero. Mas você acha que é possível? Aí aqui alguém diz, de maneira clara: para mim não dá. A maioria das pessoas que estão vivendo absolutamente nada pararam na vida nessa frase: para mim não dá. Ai meu Deus, eu quero voar aqui, meu Deus do céu. Escute, você planejou, você fez um plano, você desenvolveu o orçamento, você fez tudo e no final chegou numa conclusão: para mim não dá. Aí é nessa hora que você precisa lembrar que se para você não dá, existe um Deus no céu que pode todas as coisas, e que se você colocar na mão dele e for a vontade dele, o recurso vai aparecer de onde não tem, o milagre vai vir de onde você não espera, a porta vai se abrir de um jeito extraordinário, e quem riu, quem zombou, que disse que não dava também, vai olhar e vai dizer: como? E você vai dizer: deu, porque quem entrou na história tem poder para fazer todas as coisas. Não, recebe essa palavra aí, meu lindo, porque entenda, o nosso plano acaba no não dar, e sempre vai ser assim. Todo plano que a gente faz, se for bom demais, acaba no não dar. Não é pra mim, esse negócio não é pra mim, irmão. Eu vou te falar uma parada. Eu estou numa fase perigosa da minha vida. Eu estou numa fase, pastor Wagner,
que se Deus me falar uma palavra, eu me jogo de cabeça. Eu estou perigoso, irmão. Eu falei para minha esposa essa semana: vida do céu, cuida comigo, não me deixa tomar decisão errada. Ela: por quê? Porque eu estou com uma fé perigosa. Como assim? Amor, eu já entendi que se Deus está no negócio, Deus do céu, se Deus está no negócio, não tinha recurso, não tinha possibilidade, não era viável, mas eu me joguei de cabeça. Deus fez aparecer o recurso, Deus fez aparecer a viabilidade, Deus abriu o caminho e aconteceu. Vou falar uma parada para você. Se eu não contei esse testemunho, é a primeira vez hoje, é exclusivo. Começo do ano, sonhei com um negócio. Terminar o antes e depois, que foi a cruzada de 1 ano e meio, os nossos eventos de 1 ano e meio, a tour, perdão, de maneira gratuita. Irmão, vou falar uma coisa pra você, tá? Caro fazer evento. Não, essas companhias aéreas, vocês ligam e falam pra eles assim: ó, eu tô indo pra pregar. Eles não fazem de graça. Vocês acreditam? Vocês acreditam que se ligar pro pessoal da iluminação, eles não fazem de graça porque é para pregar? Você sabia que um palco eles cobram? Ah, mas é para falar de Jesus. Você sabia que para levar 500 pessoas para trabalhar num evento, você tem que pagar? Então eu vou te falar um negócio. Eu liguei pro meu produtor que faz a tour, que é um cara que sonha comigo e sempre desiste antes. Eu vou deixar registrado, o nome dele é Douglas. Eu sempre sonho junto comigo, vem, mas quando chega no final ele fala: para, não incomoda mais eu. Agora ele diz para mim: fica uns 3 meses sem me ligar, pelo amor de Deus. Ele vai ver essa mensagem. Quando eu falei, eu quero colocar uma mensagem na Netflix, Deus vai levar uma mensagem para mais de 190 países. Não dá, impossível. Deus fez 2 vezes já. Sabe? Não. Agora escuta esse negócio aqui. Aí eu tive a brilhante ideia: vamos fazer. Tem que ser de graça. Quase 1 ano batendo em porta de empresa. Você pode ajudar a gente? A gente quer fazer um evento gratuito. Você pode colocar a sua marca. A gente vai falar que foi você que pagou, para abençoar as pessoas. Eu quero fazer em lugares que, sabe, o evangelho alcance muita gente. Ninguém aceitou. Ninguém quis. Nós não batemos de uma porta. Nós batemos em centenas de portas. Foram milhares de reuniões. Foram muitas pessoas que a gente ligou. A gente ligava para um. Tem um que a gente está para ter reunião até hoje. Ele foi levando nós de barriga. Não, ano que vem. Né, Cacá? Cacá sabe quem é, outro amigo meu. Está até hoje esperando a reunião com o infeliz. E estava lá, e eu falava: nós não vamos desistir. Aí escuta só. Entenda. Nem eu aguentava mais tanta humilhação. Eu falei: Jesus, eu quero fazer isso. E aí o meu amigo falou: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos desistir e bola para frente. Vamos continuar, vamos fazer do jeito. A gente vai lançar o Netflix, tá? Olha o que Deus fez, que milagre incrível. Só que Deus falei: mas é que Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu não vou desistir. Ele falou: não, mano, vamos fazer o seguinte. Ele falou para mim: vamos dar um deadline então. Lembra, calcula, faz o plano. Fizemos tudo, fizemos um levantamento de orçamento de todas as cidades que a gente queria fazer. Irmão, é muito dinheiro. Até rico assusta. Falava para os ricos: nossa, vai comprar um estádio, é muito caro. Bom, aí ele falou: então vamos fazer um deadline. Vamos fazer um deadline. 12 de julho é o último dia. Lembrando que o evento foi em agosto agora. 1 mês. Mas para quem esperou 1 ano. Aí, irmão, meu amigo fala: então tá bom, dia 12 de julho? É. Aí ele me liga e fala assim: não dá para ser dia 12. Falei: por quê? Porque tem uma reunião dia 13.
Falei, então a reunião é dia 13. E o deadline acaba dia 13. Agora eu tô falando para você qual que é a loucura. Planeja, coloca na mão de Deus, e se Ele não mandou você parar, fica esperando. Lembra de Saul? Seja paciente, não tenha medo, não desista. Esse é o bom do plano. O plano governa a nossa mente. O plano não deixa a gente desistir. Quem tem um plano tem objetivo. Quem tem um plano tem disciplina. Sabe por que Deus, quando fez algo na vida de homens de Deus, Ele deu o plano e não deu o processo? Porque para viver o processo é necessário disciplina. Então o que Deus quer não é gente desordenada. Deus quer gente disciplinada, que tem o plano e cumpre aquilo que Deus está chamando, que faz aquilo que está prometendo, que se compromissa com aquilo que colocou no coração. É isso que você quer? Então você vai orar de dia, de tarde, de noite. Você vai colocar na presença de Deus e não vai arredar o pé. Eu não vou te soltar enquanto a minha bênção o Senhor não me dá. Entende? É loucura para alguns, mas só vive o testemunho quem vive isso aqui, irmão. Eu poderia falar para você, olha, espera sentado que Deus faz, nunca vai viver. Irmão, Deus não faz nada extraordinário por quem espera a vida sentado. Deus faz para aqueles que se levantam, para aqueles que se planejam, para aqueles que têm fé e ousadia, para aqueles que se lançam em direção da vontade de Deus e se movimentam. E quem se movimenta tem disciplina para cumprir o que prometeu para o Senhor e espera por Ele sem perder a paciência. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão. Aleluia! Então aqueles que esperam sentado não vivem, mas aqueles que se levantam, aqueles que olham para Cristo e dizem, o que o Senhor tem para mim hoje? O que é para mim fazer? E se movimentam, terão testemunhos extraordinários e o que a gente chama de uma história digna de ser contada. O que você quer ser? Aquele que ficou parado na vida, ou aquele que se levantou e disse, Senhor, eis-me aqui, faz aquilo que o Senhor bem quiser de mim? Eu quero viver o que Deus tem, mas tem que custar caro, e vai custar. Aí, resumindo o testemunho, dia 12, reunião, 13, reunião. Faz um jantar na casa de um amigo, o Bruno, e a gente vai lá no jantar. Todo mundo quase que foi convidado, não foi. Começou a aprovação. Foi só 12. Dos 12, um falou, vamos tomar café amanhã? O nome dele é João. Falei, bora, João. Sabe, né? Sabe que crente é assim, né? A gente fica... É o tal do Tomé, só se eu ver para crer. Irmão, fomos tomar café com o homem. E quem Deus coloca, a gente não precisa fazer novela longa não, irmão. Sabe como foi o café? Sentamos. Eu não comi porque eu estava nervoso. Ele olhou para a gente e falou, qual que é o projeto? Esse aqui é o projeto. É de graça? De graça. A gente vai fazer para as pessoas. Quanto custa? Eu falei, o valor com medo. Falei, eita. Aí ele fez assim com a mão. Tá pago. Ah, irmão, não, calma. Aí eu falei, e é para fazer propaganda para televisão? É da marca de você? Falou, não, é oferta à pessoa física. Há alguns meses atrás, Deus falou comigo. Queria colocar um projeto grande na minha mão e que eu seria aquele que iria patrocinar. O projeto chegou no dia certo, na hora certa, mas antes de ser a palavra para ele, a palavra para mim, foi um plano de 6 meses parecendo que estava dando errado tudo. Resumo da ópera, irmão, nós saímos se tropicando da casa desse homem. Pelo amor de Deus, agora tem que encontrar as cidades, não tinha uma cidade. Você ri porque não é você, irmão. O Arthur da minha equipe teve espinha na cara dele, em toda a face dele. Nunca teve tanta espinha, de tanto nervosismo. E noites e madrugadas em reunião, e reunião que nunca mais acabava. E agora vai dar certo? Não tem alvará, agora acabou. Não pode aqui. Não, agora vai. E eu, eita Jesus amado, o Senhor deu o recurso agora, arranja a confusão. E vai chover. E chove. Irmão, entenda. Tudo antes de ser o testemunho que você viu na rede social foi plano, oração, jejum, lágrima, renúncia. Então não acha que Deus é o gênio da lâmpada.
Às vezes você só não está vivendo porque não acreditou no suficiente para se lançar no processo que é necessário. Você nunca deu o primeiro passo. Então eu vou te dar um primeiro passo. Tudo que é de Deus prevalece. Gravou isso? Eu vou te falar de novo. Tudo que é de Deus prevalece. E o que não é de Deus acaba. Entendeu isso bem? Mas não custa nada você pegar o papel e a caneta e colocar tudo no papel aquilo que você tem de plano para a sua vida. Nada impede. Tem gente que não faz plano porque tem medo de Deus não fazer o que Ele quer. Pois deixa eu te explicar então. Não faz um plano, faz um esboço. E coloca o esboço na mão dele e diz só uma coisa: Jesus, eu cheguei até aqui. É o máximo que eu sei. Aperfeiçoa. Faz de acordo com a tua vontade. Difícil que eu vou falar. Me surpreenda. Irmão, filho folgado, Senhor, eu conheço as tuas obras, sei que o Senhor pode todas as coisas, que é poderoso e incomparável. Eu não estou colocando aquilo que queria na mão de qualquer um, mas naquele que fez os céus e a terra. E o que é para o Senhor que fez os céus e a terra? Dá uma olhadinha nesse negocinho que eu escrevi aqui. Irmão, eu imagino o coração do pai e Deus olhando e falando assim: bonitinho, não vou fazer isso aqui eu vou fazer 10%. Oh, que pecado. Viajou. Aí Deus pega a caneta dele e fala: agora tá comigo, você começou planejando, agora vai executar o meu plano no processo que eu vou te colocar. E em alguns dias, meses ou anos, você vai dizer a mesma coisa que todo mundo que vive no centro da vontade de Deus diz: valeu a pena. Jesus, a gente tem um projeto aí. A gente tem um plano. A gente talvez nunca te apresentou porque pensou que não dava. A gente talvez não viveu porque nunca colocou nas tuas mãos e na tua presença. Mas hoje nós submetemos na tua mão aquilo que cremos que somente o Senhor pode fazer. Jesus, a história da minha vida foi escrita até aqui por alguém e talvez nem por mim foi. Mas Jesus, eu quero mudar o negócio. Eu quero coisas novas, eu quero novidade de vida. E o máximo que eu consegui chegar foi aqui. Agora, Jesus, faz a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém.